do capítulo 1 ao capítulo 3, Miqueias vai trabalhar sobre alguns avisos, porque Miqueias ele profetiza um pouquinho antes do cativeiro do Reino do Norte, e ele vai trabalhar estes aspectos dos avisos. Ele vai dizer aquilo que o povo precisava fazer para que este castigo não chegasse. Entretanto, a obstinação do povo era maior do que a perspectiva de obediência dos avisos de Deus. O nome de Miqueias no hebraico significa quem é como Jeová, é uma pergunta, tá? E o tema do livro de Miqueias, ele ressalta o perdão de Deus. Ele também fala a respeito do juízo de Deus sobre aqueles que persistem em pecar, aqueles que são prolíficos com o pecado, aqueles que não querem se coadunarem à proposta de Deus, conforme a palavra nos ensina na carta aos Romanos, capítulo 11, versículo de número 22, porque ele considera a bondade de Deus e a severidade como uma balança equânime, ou seja, se você quiser a bondade de Deus, beleza, mas se você não quiser a bondade de Deus, a severidade de Deus é a proposta que substitui a sua bondade. Ora Deus trabalha corrigindo e ora Deus trabalha protegendo com a sua misericórdia. A grande verdade é que esse profeta, o Miqueias, ele trabalha basicamente os mesmos aspectos que o profeta Amós. Ainda que ele trabalha a questão dos avisos como uma esperança de que o povo se alinhasse, a grande verdade é que ele sabia no seu coração que o povo não se dobraria e não se renderia. Então, depois de ele trabalhar as perspectivas destes avisos, ele vai dividir esses avisos, primeiro à liderança de Israel, segundo aos liderados. No texto 2 aqui, Miqueias capítulo de número 4, existem alguns anúncios, não avisos agora, mas anúncios. O primeiro anúncio é sobre paz e prosperidade. O segundo anúncio sobre poder. O terceiro sobre prodígios. E estes três anúncios, independentemente dessa dura servir do povo, o profeta propõe de que Deus restaurará após o castigo. O texto 3 vai trabalhar a respeito da esperança, Miqueias 5, a esperança com base na nossa paz, a esperança com base no retorno com a derrota dos assírios e a esperança com o restante de Jacó. No capítulo 5, dos 7 ao 9, ele vai trabalhar isto, dizendo que assim como Deus protegeu Jacó de Esaú, Deus protegeria o seu povo agora contra os assírios. Ele também trabalha no capítulo 5, do 10 ao 15, que o Senhor eliminará a idolatria. E o texto 4 vai falar sobre as demandas de Deus. E estas demandas de Deus, elas propõem e estabelecem, em primeiro lugar, que a palavra demanda, ela tem o mesmo sentido de contenda. Demanda pode ser uma missão, pode ser eu tenho uma demanda, eu tenho uma ordem sobre a minha vida. Entretanto, o aspecto de demanda aqui é o mesmo que contenda, citado em Oséias do 4 a 1. Deus está apresentando sua queixa contra o seu povo e convoca a natureza como testemunha desse caso judicial. Ele começa com perguntas no versículo 3 e continua lembrando aquilo que ele fez pelo seu povo lá no passado. Sempre você vai ver aqui no contexto dos proféticos, Deus trabalhando a perspectiva da escravidão no Egito, da saída do povo de Deus do Egito, dos milagres que Deus fez para tirar o povo com mão forte. Ele se apresenta em todo o Antigo Testamento dizendo: olha, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Assim como eu livrei o meu povo com mãos fortes das mãos de Faraó, eu também
livrá-lo-ei do seu castigo, do seu juízo. Então você sempre vai ver Deus trabalhando esses aspectos da lembrança, do memorial, que é uma das propostas da sua palavra. Por que nós aprendemos a palavra de Deus e estudamos de uma maneira a estarmos sempre atentos ao que Deus fez na linha da história, para nós não esquecermos o que Deus já fez e o que Ele tem poder para fazer muito mais. Então, é basicamente esta a proposta de Miqueias. No texto de número 5, ele vai falar sobre a compaixão de Deus. Ele vai falar que Deus irá envergonhar os inimigos, que Jerusalém vai ser reedificada, as nações distantes virão, lembra do aspecto milenar? Virão a Jerusalém, os povos se converterão, o Senhor apacentará novamente as suas ovelhas e o Messias mostrará as maravilhas a Israel. A misericórdia de Deus é trabalhada a partir do capítulo de número 7.